Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 2-1 sobre o Bahia. No jogo bastante importante, o Palmeiras que estava jogando fora de casa, né? A gente sempre sabe que o Bahia tem um time muito bem montado, é muito bem treinado pelo Rogério Ceni, então a gente sabe que seria difícil, especialmente fora da casa do Palmeiras. Então o jogo já começa bastante complicado para o Palmeiras, o Bahia tem um bom domínio da partida, né? O Bahia tem um domínio da questão do meio-campo. É um Bahia que coloca bastante pressão no Palmeiras, só que também tem bastante dificuldade nessa questão do último passe e da finalização. Então nós temos um Bahia que consegue o domínio do meio-campo, consegue as melhores oportunidades, especialmente no início do jogo, porém não consegue convertê-las em gol, que é o mais importante. Então nós temos um Bahia totalmente comandado pelo Everton Ribeiro, que na minha visão jogou uma grande partida, foi realmente muito bem. Foi determinante até para o Bahia, né? Porque praticamente toda jogada boa que o Bahia fazia passava pelos pés do Everton Ribeiro. Então o Palmeiras tinha que tomar bastante cuidado e estava tendo bastante dificuldade na questão da marcação. Porém, o Palmeiras aos poucos consegue equilibrar o jogo até, eu diria, né? Porque o Palmeiras teve muita dificuldade. Para você ter uma noção, o primeiro chute a gol do Palmeiras foi só aos 38 minutos do primeiro tempo. Então você pode ver por aí que o Palmeiras realmente teve bastante dificuldade para se encontrar em campo. Então nós tivemos um panorama de um Bahia jogando melhor do que o Palmeiras, só que o Palmeiras, quando tinha oportunidade, era efetivo, porque logo depois dessa jogada nós tivemos uma falta, que é uma jogada ensaiada que o Abel Ferreira faz, ele já fez em alguns jogos anteriores, só que dessa vez quase que o Palmeiras marca, quase que o Palmeiras abre o placar, o jogador do Palmeiras chega a ficar cara a cara com o goleiro, mas não consegue aproveitar a oportunidade. Porém, num dos lances quase seguintes, o Palmeiras vai lá e consegue abrir o placar. Depois de uma boa jogada do Flaco Lopes, ele deixa de calcanhar para o John Arias marcar o primeiro gol do Palmeiras. Um gol importantíssimo do John Arias, que cada vez mais vem confirmando que é um grande jogador, realmente um jogador muito acima da média. É um jogador extremamente competente na questão de fundamentos. Realmente ele é um jogador que tem um domínio de bola muito grande, tem uma finalização que é realmente muito boa e vai se firmando no Palmeiras e vai sendo um destaque cada vez maior nessa equipe. Então, realmente é um jogador muito diferenciado, é um jogador muito bom e que é adaptado ao futebol brasileiro, que é muito importante. Ele sabe como funciona o futebol brasileiro, então ele vai muito bem e o Palmeiras realmente fez uma grande contratação. Eu creio que de todas as contratações que o Palmeiras fez para esse ano, sem sombra de dúvida, a do John Arias é a melhor. Muito embora o Marlon Freitas também venha desempenhando muito bem, mas na minha visão o John Arias vem mostrando uma qualidade técnica maior do que a do Marlon Freitas. Então, creio que ele tenha sido o melhor reforço da equipe palmeirense para esse ano. Porém, no segundo tempo nós retomamos e o Bahia também veio melhor. O Bahia consegue ir muito bem. O Bahia novamente volta a pressionar o Palmeiras até que consegue abrir o placar, consegue o gol de empate depois de uma jogada de cabeça. O Bahia vai lá e empata, o que na minha visão até faz mais justiça ao que foi o jogo, né? O que vinha sendo o jogo até aí, onde o Palmeiras, apesar de não ter tantas oportunidades, quando conseguia alguma coisa, o Palmeiras aproveitava, porém o Bahia vinha com mais volume de jogo, vinha melhor em campo. Então creio eu que o empate foi merecido. O Bahia já estava com volume de jogo, já estava criando oportunidades suficientes para que o Bahia conseguisse o empate. Depois disso nós tivemos um Palmeiras que mais tentava especular, né? O Bahia continuava com o domínio do jogo, né? O Palmeiras estava mais se defendendo, o Bahia propondo o jogo, como fez os 90 minutos, o que é bastante importante, né? Nós tivemos um Bahia que, durante todo o jogo, teve uma proposta mais de mandar praticamente na questão do meio-campo, na questão das iniciativas. Então, nós tivemos um Palmeiras que estava com bastante dificuldade, ao passo que o Bahia conseguia performar muito mais, conseguia ir bem melhor na questão tanto de criação quanto de domínio. Então o Palmeiras teve uma grande dificuldade, mas o Palmeiras é um time que realmente é muito difícil de ser batido. É um time que, mesmo quando joga pior, muitas das vezes vence. E mais uma vez aconteceu. Depois de uma jogada de bola parada num escanteio, o jogador do Bahia acaba colocando a bola contra as suas próprias redes, né? Um gol contra.
já quase quando o jogo estava se encaminhando para o final, né? O Palmeiras consegue fazer esse seu segundo gol, apesar de uma certa polêmica de arbitragem, né? Apesar do VAR demorar um certo tempo para conseguir confirmar o gol é confirmado. O que se reclamava por parte do Bahia é que o Gustavo Gomes teria empurrado o zagueiro do Bahia, só que eu revi a jogada e, na minha opinião, ele até tem um contato, mas na minha visão não é com força suficiente para uma queda. Eu creio que é uma jogada onde há o contato, como é normal em um jogo de futebol, porém, na minha visão, não é um contato faltoso. Então, para mim, o gol foi totalmente legal. O Palmeiras consegue esse 2-1, que é importantíssimo, especialmente na questão da tabela de posicionamento, né? Porque o Bahia, caso vencesse o Palmeiras, ele iria chegar a 20 pontos contra 22 do Palmeiras, só que nós não podemos nos esquecer que o Bahia tem um jogo a menos do que o Palmeiras. Então, na questão de pontos perdidos, o Bahia poderia ultrapassar o Palmeiras caso vencesse o jogo que ele ainda não fez. Então, era uma partida importantíssima para o Palmeiras, que era aquele jogo de 6 pontos, né, que a gente sempre fala aqui no canal, que é a questão do confronto direto, que muitas vezes decide um campeonato. Então, o Palmeiras vem se portando muito bem nessa questão de confrontos diretos. Já venceu o Fluminense e agora vence o Bahia. O Palmeiras até achei um pouco exagerado a questão do acréscimo, né? 8 minutos, muito embora tenha um pouquinho da questão das substituições que o Palmeiras fez. Inclusive o Luigi, na minha visão, entra muito bem, consegue dar uma dinâmica melhor para o ataque do Palmeiras, sofre algumas faltas, né, que retém a posse de bola mais no ataque. Então creio que o Luigi ele entra muito bem e aproveita essa oportunidade que o Abel dá para ele nesses minutos finais desse jogo, que é bastante importante para o Palmeiras. Então o Palmeiras consegue a vitória, apesar dos 8 minutos de acréscimo, que eu achei bastante exagerado, né? Porque nós tivemos aquela pequena indecisão do VAR, que demorou um certo tempo, mas não os 8 minutos, para tomar a decisão da confirmação do gol. E nós tivemos as substituições. Para mim, 5 minutos estaria justíssimo de questão de acréscimo, mas o árbitro ele opta por dar 8 minutos. Ainda bem que não interferiu, né? O Palmeiras mesmo assim consegue segurar o resultado até o final, num jogo que é importantíssimo para o Palmeiras. O Palmeiras vence, creio que o desempenho deixou bastante a desejar, mas o resultado realmente é muito bom. Sempre nós temos que levar em consideração que o Bahia é uma equipe muito bem formada, é uma equipe muito bem treinada, a gente percebe que tem jogadores de qualidade, então eu creio que mais times que forem jogar contra o Bahia, na casa do Bahia, vão ter bastante dificuldade para conseguir vencer. Então isso é uma grande vantagem para o Palmeiras, que já fez o seu jogo e já conseguiu a sua vitória. Então é uma vitória importantíssima no jogo, na minha visão, de 6 pontos. Então creio eu que o Palmeiras, apesar de não ter conseguido desempenhar o que o torcedor espera, conseguiu o resultado que é o esperado. Então o Palmeiras faz 25 pontos, ele conta com uma rodada onde o Fluminense não conseguiu vencer o seu jogo, então ele abre 5 pontos para o segundo colocado, que é uma vantagem enorme em relação de pontos corridos. São quase aí 2 rodadas de vantagem, num calendário extremamente apertado, onde o Palmeiras joga Libertadores, ainda joga Copa do Brasil, então é realmente bastante importante você ter uma vantagem e alguma pontuação que te proporcione em alguns jogos até você poder estar rodando o elenco para não desgastar tanto e para quando tiver os jogos mais decisivos poder contar com seus jogadores a 100%. Então uma vitória importantíssima do Palmeiras, mesmo não jogando melhor que o Bahia, mas de toda forma a vitória veio. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.